Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana, dessa vez diretamente do meu hotel em Ibiza, porque eu estou viajando. E antes da gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir se você gosta aqui do Fadel News, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vamos tentar imaginar, fazer um exercício aqui de imaginação, tá? Fecha os seus olhos e imagina que você tem um filho, uma filha, um filho que está na escola e tal, e essa criança está sofrendo bullying na escola. O que é que você, como pai, faria? Digamos que você já foi na escola, você já falou com o diretor, você já falou com o professor, não adiantou. Tentou fazer algumas coisas e nada adiantou. Qual seria o seu próximo passo? Você acha que você, por acaso, iria querer meter a porrada numa criança de 4 anos? Porque foi isso que aconteceu no Distrito Federal. Foi isso que aconteceu. O vídeo que viralizou, assim, certamente traumatizou várias crianças da apresentação da festa junina. É claramente uma apresentação de festa junina, as crianças, todo mundo, né, vestidinho ali e tal, de camisa xadrez e tal. E um pai grande, é um homem de 41 anos, na verdade, né? O nome dele é Douglas Felipe Parísio. Simplesmente invadiu ali o palcozinho, ele empurra a criança, mete o dedo ali na criança, dá pra ver, e aí ele é retirado do palco. Eu tava fazendo a pesquisa, né, algumas matérias dizem que depois ele teria agredido uma mãe, no meio ali daquele caos todo, né, um policial também. Ele chegou a ser detido e ele teve que depois assinar um termo, foi liberado. Mas a advogada dele apareceu depois que esse vídeo viralizou, né, obviamente viralizado, porque é um pouco surreal, explicando a situação. Ela disse que o filho do Douglas, ele já sofria bullying daquele menino em específico há um bom tempo, desde o início do ano, que ele já tinha tentado falar na escola, que poucos instantes assim antes disso acontecer, tem até um vídeo que mostra, ou mostraria, aparentemente mostra esse momento, esse menino teria feito bullying com o filho desse cara, né, e teria enfiado o dedo no olho do filho dele. E é por isso que ele tem essa reação tão emocional. A família também, né, do Douglas, fala que eles já tinham ido na escola várias vezes para falar exatamente sobre esse episódio de bullying, não esse especificamente do olho, né, mas desse menino fazendo bullying com o filho deles, e que eles encontraram, abre aspas, omissão, silenciamento e conivência por parte da instituição. E aí que ele teve essa reação porque ele presenciou, né, ali uma dessas agressões no filho dele no palco, ele vendo. E que ele tá muito envergonhado e tal, e que ele tá disposto a colaborar, né, com as autoridades, etc. Pô, beleza. Claro que você vai ficar com raiva, né, de você ver isso acontecer com o seu filho. Mas tem tantas maneiras melhores de resolver isso que não é dessa forma. Até se você quer bater em alguém, você ir lá e bater no pai dessa criança. É melhor do que você ir lá bater na criança de 4 anos. Quer bater em alguém, bate no adulto que é do seu tamanho, né? Enfim, tem várias outras formas de você fazer isso. Você ter essa reação de uma forma muito melhor, mais saudável e mais justa do que subir num palco, traumatizar um monte de criança e agredir uma criança de 4 anos que não tem como se defender. Eu, particularmente, né, acho que a melhor coisa que você pode ensinar pro seu filho é a ensinar a sua filha a se defender. E se defender pode ser de várias outras formas, que não é necessariamente batendo. Quando eu era bem criancinha, assim, tinha um menino na minha escola, bem criancinha mesmo, sabe aquela época que criança fica mordendo a outra? Tinha um menino que sempre me mordia. E aí eu contava, né, chegava em casa, eu contava que fulaninho tinha me mordido e tal, não sei o quê. E aí o meu pai ficava tentando me ensinar a socar o fulaninho quando ele viesse me morder. Ele ficava assim, faz assim, ó, assim, assim. Obviamente eu nunca soquei o menino, né? Eu era apenas um bebezinho. Mas um belo dia eu reagi, eu gritei muito na cara desse menino, tipo, muito assim. E aí ele se assustou, afinal éramos todos bebezinhos, ele ficou muito assustado e aí ele nunca mais veio me morder. É isso, ensine seus filhos a se defender. Não precisa ser necessariamente em forma de uma agressão física, pode ser de outras formas. É importante em todos os momentos, não só você como criancinha, você como adolescente, você saber se defender, você como adulto, você saber se defender das coisas, você saber falar, você saber se comunicar, você saber se impor. Importante. E não deu certo? Fala com os pais, você é o adulto, você tem que falar com os pais. E aí, não funcionou, ameaça essa galera toda. Fala, eu vou acabar com a vida de vocês. Mas não faça qualquer outra coisa, entendeu? Qualquer outra coisa. Fala, eu vou acabar com a vida de vocês, eu vou queimar a casa de vocês. Ameaça, mas não bate na criança. Cometa outro crime. Ameaçar é crime? Deve ser, né? Ameaçar é crime.
Giovana não me ouviu. Deve ser. Mas faça o que você quiser fazer, não bata na criança de 4 anos. Agora vamos falar da nossa amiguinha Sabrina Carpenter. A Sabrina divulgou o lançamento do novo álbum dela. Se não me engano, agora sai em agosto. Só que daí tá tendo vários bafafás relacionados a isso. O primeiro bafafá é que ela divulgou a capa. E assim, foi uma capa que foi extremamente criticada. O nome do álbum é Man's Best Friend, ou Melhor Amigo do Homem, numa tradução, né, básica. E é uma óbvia referência a cachorro, né, que fala que é o melhor amigo do homem e tal. Na capa, ela tá de 4, toda sexy, vestidinho preto, salto alto, linda, sendo puxada pelo cabelo por uma pessoa que parece ser um homem, né? Tá vestido ali parecendo ser um homem. E aí o pessoal falou que, assim, pô, o nome do álbum ser Man's Best Friend dá a entender que vai ser uma coisa meio paródia, etc, etc. Ela não é uma pessoa que não critica homens. As músicas dela são sempre criticando o homem. Inclusive, a primeira música que a gente sabe que vai sair desse álbum é a Man's Child, que na verdade nada mais é do que uma música falando de um homem que é um idiota. Ela literalmente chama o cara de estúpido na música. Então, assim, o contexto dá a entender que aquilo ali seria uma ironia, aquele nome. Mas o que muita gente criticou é que a capa não dá a entender isso. É uma capa meio fetichizada. Eu vi alguns takes do pessoal falando que dava pra ter feito aquilo, uma coisa muito parecida com aquilo, mas de uma forma que você desse a entender a crítica ou a ironia. Se ela não tivesse tão sexy, por exemplo, né, daquela forma. Se você olhasse pra aquilo e você entendesse que tem ali uma certa crítica que faria com que mulheres se sentissem vistas e homens se sentissem desconfortáveis. E a sensação que dá, na verdade, é que aquilo ali é uma coisa meio fetichista. Então ela já foi muito criticada por essa capa. Teve gente dizendo que, ai meu Deus, jogou o feminismo 100 anos pra trás. Que, sinceramente, né, Sabrina Carpenter não tem esse grande poder de jogar o feminismo 100 anos pra trás. Mas é uma capa que pode ter sido feita com o intuito de ser meio irônica, mas na execução ela não conseguiu alcançar esse objetivo. Isso, né, se esse era o objetivo, ele realmente não foi alcançado. Essa foi a primeira crítica. Isso quando ela lançou ali a capa do álbum. E aí agora ela soltou umas fotos, né, de uma sessão, assim, em que claramente as fotos são inspiradas no filme Lolita. E aí ela gerou, assim, mais uma grande enxurrada de críticas, porque é um filme que faz referência a mesmo que Lolita, o livro, se você lê o livro, né, é bem absurdo e tal, mas o intuito do livro é exatamente esse, é você sentir esse desconforto de você estar lendo um livro onde o personagem principal, o narrador personagem, né, que ele narra o livro, o cara, está olhando para uma menina, que eu acho que a Lolita tem 12 anos, uma coisa assim, algo por volta disso, eu não me lembro exatamente agora, de uma forma sexualizada, e ele tenta justificar isso. Ele diz que ela tá fazendo, ele diz que ela tá provocando, ele diz que ela quer. E o intuito do livro é exatamente esse, é você se sentir desconfortável com a visão desse personagem. Você tá dentro da cabeça de uma pessoa que pensa desse jeito, né? É um livro que é muito interessante de você ler desse ponto de vista, do ponto de vista realmente de desconforto. Ele consegue te causar isso. O filme é uma coisa que acabou sendo muito romantizada por muita gente. Tem um visual meio romantizado, né? Muita gente critica o filme dizendo que ele não consegue passar essa mesma mensagem do livro, por exemplo. E é sempre uma coisa que é meio polêmica você fazer referência a Lolita, justamente porque tem um livro e um filme que fala disso e que muita gente acaba romantizando. E aí, essas fotos fazem referência, né? Muita gente acredita que faz referência, porque tem fotos que realmente são muito similares mesmo, a cenas e imagens do filme. E aí a galera tá falando why, né, diva? Qual que é? Muita gente já critica a Sabrina por ter um visual um pouco mais infantilizado, muitas aspas nisso, porque ela é uma mulher adulta. E aí, ainda por cima, faz agora referência a um livro que fala exatamente disso, né, de sexualizar uma menina que é uma jovem, assim, menor de idade. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês defendem a Sabrina, ela mesma falou que tudo que ela faz vai ser criticado de qualquer forma, né, que criticam muito ela por ser sexualizada, e, enfim, e que ela sente que é sempre assim quando você é mulher. Ela deu essa entrevista, eu acho que na Rolling Stones
bem recentemente também, acho que foi semana passada ou retrasada, inclusive em mais uma capa, que ela apareceu na capa da Rolling Stones, que também foi criticada porque ela tá pelada, com o cabelo assim cobrindo. Adoraria saber o que vocês pensam sobre isso. E aí agora precisamos chegar nesse momento, um momento que ninguém esperava, mas que a gente tem que falar de qualquer jeito. A gente precisa falar da atual guerra entre Israel e Irã. Agora, para você conseguir entender exatamente o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente vai falar do acordo nuclear que o Irã fez com Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, China e, enfim, o resto da União Europeia toda, em 2015. O Irã concordou, em 2015, que ele iria reduzir e monitorar o seu programa nuclear. Para ficar ali nas margens de enriquecimento dessas coisas nucleares, que agora eu não sei exatamente, deve ser urânio, não sei qual elemento é exatamente, mas de enriquecimento no geral, é que ficasse numa margem que fosse bem abaixo da margem para você construir uma bomba atômica. Porque o negócio é o seguinte, o Irã tem energia nuclear, né? Mas para você ter energia nuclear, você precisa enriquecer bem menos do que você precisa para fazer uma bomba atômica. A ideia toda por trás disso, né, é que o Irã ele sofria com várias sanções econômicas desses países, que obviamente era ruim para a economia do Irã, né? Então que assinando esse termo, reduzindo ali o enriquecimento nuclear deles, o programa nuclear deles no geral, tendo um programa nuclear que garantisse que eles não teriam acesso a uma bomba atômica, que essas sanções seriam removidas, eles poderiam então voltar a comercializar com esses países. E aí, a partir disso, eles iriam sempre inspecionar ali, né, para ver se o Irã estava seguindo direitinho esse acordo que tinha sido feito. E o Irã estava seguindo direitinho esse acordo que tinha sido feito, tá? Tava tudo certo. Eles estavam respeitando, tava tudo beleza. Mas Israel sempre foi contra a criação desse programa contra o Irã. E aqui eu te pergunto, por que Israel seria contra? Não é justamente para eles não terem a tal da bomba nuclear? Né, que obviamente eles não iriam querer, que Israel tem bomba nuclear. Alguém autorizou isso? Não, mas eles simplesmente têm. E ninguém nunca botou sanção, falou nada, mas eles têm. Israel sempre foi contra. E Israel sempre quis gongar esse programa nuclear ali do Irã, esse acordo aí, tá? Eles nunca gostaram que o Irã tinha um acordo. Sendo que, tipo assim, é um acordo justamente para não ter bomba atômica. O que vocês estão agora encrencando com esse negócio? Não tô entendendo. Mas tem muita coisa ali que eu não entendo. E aí, em 2018, o Trump tirou os Estados Unidos desse acordo nuclear que eles tinham com o Irã, mesmo que o Irã estivesse seguindo tudo direitinho, tá, do acordo. E isso basicamente foi, assim, um convencimento ali de Israel, que convenceu os Estados Unidos a sair desse programa, conseguiu convencer o Trump, né, que na época, 2018, era o Trump. E aí, o Irã fica meio tipo assim, uai, qual é? Porque o acordo foi quebrado, sendo que o Irã tava seguindo tudo direitinho. Sim, porque os Estados Unidos simplesmente decidiu sair, foi convencido por Israel a sair. Israel também é acusado de matar vários cientistas nucleares do Irã. Inclusive, um desses caras é o Mohsen Fakhrizadeh, eu acho que é isso, que é considerado como o pai desse programa nuclear do Irã. E a galera considera, assim, a morte desse cientista como um ataque direto a esse acordo que o Irã tinha, né, de não enriquecimento nuclear. E aí, então, desde então, não tinha mais acordo, né, porque os Estados Unidos se retirou desse acordo. Agora, em 2025, os Estados Unidos estavam tentando negociar novamente um acordo com o Irã, justamente para, a gente tira as sanções e vocês não enriquecem, né, lá os trecos para fazer bomba atômica, blá 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 blá. Tava rolando aí negociações para que rolasse um acordo, tá? Mas esse acordo não tava dando certo, principalmente por causa de Israel e dos Estados Unidos que não tava colaborando com esse acordo. E tudo isso que eu tô te falando, agora você imagina o Irã, tipo assim, que tava fazendo tudo direitinho, né, seguindo ali o acordo e tal, e do nada, tipo assim, pô, qual é? Vocês estão causando aqui comigo. Basicamente, o que aconteceu foi que Israel sabotou todo o acordo que tinha nuclear com o Irã. Foi tudo sabotado. Não colaborou, ficou ali no ouvido dos Estados Unidos, até o bagulho azedar de vez, sabe? E aí, agora esse ano, depois, né, tudo isso rolando, o acordo não dando certo, blá 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 blá, Israel começou a falar assim, ó, eles estão muito, muito próximos de conseguir uma bomba nuclear, porque eles estão enriquecendo urânio, eles já estão enriquecendo urânio há muito tempo, e, assim, falta muito pouco, eles estão, assim, há dias ou semanas de conseguir ter uma bomba nuclear, então a gente vai atacar. E atacaram. E aí aqui, olha, fica a seu critério
se você acredita que o Irã estivesse realmente próximo dessa bomba atômica. Tem gente que diz que o Irã tem bomba atômica, tem gente que diz que o Irã só estava muito próximo de ter bomba atômica, que Israel atacou. Se isso aí é verdade ou não, tá? Existem algumas comparações que as pessoas fazem de que esse motivo, essa coisa meio tipo, olha, eles têm, é uma coisa meio parecida com o que fez os Estados Unidos invadir o Iraque uns anos atrás. Que os Estados Unidos meio que inventou um motivo, disse olha, invadiu o Iraque e no final não era verdade, tá? O motivo que foi dado não era verdade. Fica a seu critério se você acha que o Irã estava, de fato, tinha bomba atômica ou estava próximo de ter uma bomba atômica, ou se você acha que isso é um motivo inventado, tá? Mas é isso que fez com que essa guerra em específico estourasse. Só que aí o que acontece, né? O Irã, agora, independente de bomba atômica, vamos falar de míssil. O Irã, ele é uma grande potência armamentista. Eles têm muitos mísseis, eles mesmos fazem os mísseis deles, inclusive, tem mísseis de vários tipos de tecnologia diferentes. Eles são uma potência militar. E é muito diferente, né, Israel, que estava ali atacando Gaza, etc, né, que é uma galera que não consegue se defender, não tem um super exército, é um povo ali... um povo pobre, não tem muita coisa ali, de atacar o Irã, que é uma potência militar. O Irã tem muitos mísseis, muitos mísseis. E aí eles começaram a devolver esses ataques. E isso tem acontecido diariamente desde que essa guerra estourou, que, se não me engano, foi no dia 13 de junho. Muita gente fala que isso expôs um pouco como o tal do domo que tem ali em cima de Israel, né, que na verdade é basicamente assim, alguém joga um míssil em Israel e aí eles jogam um negócio contra que faz o míssil não atingir, né, e explodir no meio do caminho. Essa é a tecnologia que eles usam ali, que demonstra que aquilo ali é meio falho, não é assim tão incrível quanto eles diziam, porque se você joga em grande quantidade, como o Irã tem feito, alguns desses acabam atingindo. Realmente, é uma minoria. Eu não vou saber te falar exatamente quantos por cento, eu li nas minhas pesquisas que fala que em torno de mais ou menos 90% conseguem ser interceptados, mas ainda assim, se sobrou 10%, são 10% que vão atingir alguma coisa, né? E aí aqui, você tem visto vários prédios, vários lugares em Israel sendo atacados pelo Irã. E vice-versa, tá? O mesmo está acontecendo também no Irã. Israel tem atacado quase que diariamente o Irã. Rolou até um negócio que o Trump mandou evacuar o Irã. Muita gente ficou com medo dos Estados Unidos já se meter de vez. Muita gente até ficou meio assim, tipo, será que os Estados Unidos vai se meter de vez e tal? Juro, o Trump falou que era pra evacuar imediatamente os 10 milhões de habitantes de Teherã, que é a capital do Irã. E aí, gente, que assim, isso provavelmente agora vai se manter por algum tempo. Se isso vai se expandir ou não, a gente não sabe. Muita gente em Israel está em completo pânico, porque até então eles nunca tinham sido atacados dessa forma, né? A gente tem que pensar também que Israel é um país muito novo. Eles têm sempre se metido em guerras, mas não guerras que as pessoas costumam conseguir se defender dessa forma, sabe? Na verdade, por exemplo, Gaza, a gente não pode nem considerar como uma guerra, né? A gente considera como um genocídio, não tem como eles se defenderem. Mas é muito diferente quando é com o Irã. E aí, se eles vão conseguir convencer, por exemplo, os Estados Unidos a se meter, de fato, para ajudar nessa, ou o que vai acontecer, a gente não sabe. Se isso pode, possivelmente, escalonar para uma guerra nuclear, a gente não sabe. Agora aqui, eu gosto de trazer as coisas um pouquinho mais pé no chão, né? Muita gente surtando. Gente, isso ainda está muito longe de ser um problema, assim, pra galera no Brasil, pra atingir em outros lugares. Até pra mim, que tô aqui na Europa. Assim, isso não é necessariamente o início de uma grande guerra mundial, tá? Que muita gente surta por causa desse tipo de coisa. Não é. Vou dizer que é impossível que aconteça? Não é impossível, claro que não. Pode ser que a gente esteja assistindo o início. Mas não é ainda, e não tem necessariamente grandes e fortes indícios de que vai ser, assim, num futuro muito próximo, sabe? As coisas precisam escalonar muito ainda para isso se tornar. É claro que isso deixa de ser alguma coisa que a gente não deva se preocupar.
é claro que a gente deve se preocupar, né? A gente tem assistido o que tá acontecendo ali já tem um tempo, e são coisas terríveis, muitos crimes de guerra. E aqui eu quero fazer um parêntese também, né? Que, por exemplo, o Irã agora atingiu hospitais. Acho que, na verdade, um hospital em Israel. Isso é um crime de guerra. Mas aqui eu queria lembrar vocês que Israel bombardeou todos os hospitais em Gaza. Todos. Então, assim, um crime de guerra é horrível. Não deveria ser atacado um hospital. Mas isso vale para todo mundo. É muito diferente quando os países conseguem se defender em níveis iguais ou pelo menos parecidos do que tem sido feito em Gaza. Não tô justificando guerra, tô dizendo que é diferente o que acontece, e eu sinto que Israel agora vai entender isso, a população de Israel, as pessoas de Israel estão sentindo isso, né? Eu vi alguns relatos de que as pessoas estão em completo pânico, porque elas estão sendo, né, bombardeadas diariamente. Em Israel isso não era uma realidade para eles, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, se essas coisas se mantêm, se essas coisas vão escalonar, o que vai acontecer. Não tem como a gente saber. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!